Iniciando aí com a nossa oração para pedir a ajuda do Espírito Santo para nos iluminar pelo menos esse período que a gente dá reflexão sobre a vida de uma grande santa, né, Santa Teresinha. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudar-nos a realizá-las, para que em vós comece tudo comece e termine. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Santa Teresinha de Jesus, intercedei por nós. Amém. Hoje tem a visita aqui de um sushi. Muito bem. Então, Santa Teresinha, ela é comemorada pela Igreja no dia 3 de outubro. Essa data eu não consegui identificar exatamente qual o motivo, porque normalmente você faz a comemoração no dia que o santo morre, passa para a eternidade. Né? A vida eterna é infinitamente 1000 vezes mais do que a vida natural, né? Então a igreja sempre faz a comemoração no dia que o santo morre. Ela morreu no dia 30 de setembro. E aí a igreja moderna, Paulo VI, ele modificou essa data, que era sempre o dia 3 de outubro, ia passar para o dia 30 de setembro, que é o dia que ela morreu, né? Mas ele, por conta própria, disse que São Jerônimo, que também morreu nesse dia, e ia colocá-lo nesse dia do dia 30, ele, e Santa Teresinha passou para o dia 1º. Então, na igreja moderna, ela é comemorada dia 1º. Mas, como nós devemos ser fiéis à tradição, então a igreja de sempre continua comemorando no dia 3 de outubro. Tá? Muito bem. Então, ela é conhecida como padroeira universal das missões, apesar de não ter feito nenhuma missão, mas ela trabalhou muito para santificar os missionários, então ela é conhecida como padroeira universal das missões. E também foi proclamada padroeira secundária da França. Secundária por quê? Porque que já tinha Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, que é padroeira da França, e ela foi também proclamada como padroeira secundária da França. E foi também proclamada doutora da Igreja. O que é um doutor da Igreja? Né? Doutor da Igreja é uma pessoa que tem grande teologia, que tem boas obras, que tem deixou, né, um legado muito grande e que favorece a nossa santidade, vamos dizer assim, né? A nossa busca por escritos, por teologia, para nos ajudar a nos santificar. E ela, a gente vai ver que ela tem realmente uma grande obra, apesar de ser muito simples, mas uma obra fantástica que o mundo inteiro, ou pelo menos assim, os grandes, muita gente, uma comunidade muito grande, começou a conhecer depois da morte dela e a utilizar. Então, quem foi Santa Teresinha, né? Santa Teresinha, o nome dela é Marie-Françoise Thérèse Martin. Ela é conhecida também como Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. Ela tinha uma devoção grande a Nosso Senhor, a Sagrada Face, né? Ela foi a filha mais nova, né, de 9 filhos de um casal, né, Zélia e Luiz Martin, que também foram canonizados. Tá? Ela foi batizada com apenas 2 dias de nascida. Então, ela nasceu e 2 dias depois já foi batizada. Nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, né? 1873, século XIX. Cidade de Alençon, né? Fica aqui na região norte aqui da França, né? Alençon, cadê? Onde é que tem aqui, né? E depois que a mãe dela morre, né? Ela tem 4 anos e meio. Pouco depois da morte, o pai resolve se mudar para Lisieux.
né? Por isso ela é também conhecida como Teresa Lisieux. Existe outra Santa Teresa, aí é Teresa de Jesus, mas é Teresão, né? Que é espanhola, mas ela é um pouco antes de Teresinha. Muito bem. E Teresa de Jesus também é doutora da igreja. A igreja tem 4 mulheres que são doutoras, né? Santa Teresa, Santa Teresinha de Jesus, Santa Bernadette, Benedict Stein e a quarta é Santa Catarina de Sena, né? São essas 4 apenas. São 36 e desses 36 apenas 4 são mulheres. Muito bem. Então, veja que Santa Teresinha, ela, como disse, ela faleceu dia 30 de setembro, mas a comemoração dela, do dia, né, que a igreja faz, é dia 3 de outubro, que eu acho que é uma data, se não me engano, é da transladação do corpo dela para Lisieux, né, porque ela morre no convento e vai para o cemitério e depois ela retorna para o convento, né, o corpo dela está exposto lá no convento do Carmelo, de Lisieux. Então, um pouco sobre a família dela, né, e a infância dela. Vamos lá. Bom, a família dela era uma família muito católica, né, desde os bisavós, avós, né, toda a família é uma família católica, de muita piedade, né. O pai dela chamava-se São Luís Martin, e a mãe Zélia Martin, tá? São Luís, ele quando era jovem, antes de casar, ele até tentou entrar no seminário, mas foi rejeitado porque ele não sabia latim. Ele sabia falar várias línguas, mas não sabia o latim. Então ele não, assim, não investiu nisso. Então, depois ele vai, então, conhece Zélia, né? A Zélia Martin. E é interessante como que é o encontro deles, né? Eles se conhecem no início de 1858 e o casamento foi apenas 6 meses depois desse encontro, né? E aí tem uma história da ponte que a tradição comenta, né? Que o encontro dos dois, né? Zélia, ela pedia a Nossa Senhora, né? Fez até novena para saber qual era a vocação dela, né? E aí ela ouve a voz de Nossa Senhora dizendo que quando ela está passando na ponte, né? Que aquele homem que ela vai encontrar ali vai ser o que Nossa Senhora escolheu para ela casar. Interessante, né? E aí, 6 meses depois desse encontro, eles acabam se casando. Tem, como eu falei, 9 filhos, né? E desses 9, 3 morrem ainda muito pequenos, né? Por uma doença chamada esquenterite, que é inflamação, né, do intestino, uma coisa assim, né? A própria Santa Teresinha, que é a mais nova, também sofreu dessa doença, mas ela foi recuperada, né? Engraçado que os dois, né, eles, com a tradição que eles inicialmente pensavam, né, em ter um casamento josefino. Vocês sabem que é o casamento josefino, é um casamento que eles não vão ter filhos, né? Como Nossa Senhora e São José, né? Eles iam ser castos, né, a vida toda. Mas, no conversando com o confessor deles, né, uma família muito católica, o confessor disse, não, vocês têm que gerar filhos, né? E assim foi, eles tiveram 9 filhos. E o mais interessante é que
desses 9, né, 6, todos foram para o convento, né? Foram para ser religiosos, né? Então, você imagina, se eles resolvessem mesmo ter um caminho josefino, não teria essa grande santa, né? Santa Teresinha, né? Felizmente, eles obedeciam, né? A igreja, obedeciam a Deus. E aí, isso é uma família bastante piedosa, católica. É uma família comum, né? Com o pessoal viviam alegria, tristeza, doença, dificuldades, trabalhos. Por exemplo, Zélia, ela quando teve Santa Teresa, né? Quando teve Terezinha, ela estava doente de câncer e ela não pôde nem sequer amamentar, porque naquela época achava-se que o câncer podia passar, né? Para o bebê através do leite, né? Então ela teve que ser amamentada por uma ama de leite. Foi uma pessoa que tinha cuidado das outras filhas dela, e ela passa algum tempo lá com essa senhora, acho que 1 ano e meio por aí, e aí ela se recupera, né, da doença, a Terezinha, e retorna para a mãe. Mas a mãe, ela já estava doente, tinha um câncer de mama, e, e aí ela morre quando ela tem 4 anos e meio, o que para Terezinha foi um baque muito grande, foi um choque, assim, terrível para ela. Como era uma família, assim, muito, onde, assim, de muito carinho, muito amor, né? Uma formação familiar muito, muito forte, assim, os pais ensinavam os filhos a servir a Deus em primeiro lugar. Por isso até que você vê a vocação deles, né? Delas, né? Todas queriam servir a Deus num convento, né? A maioria foi para o convento de Lisieux, né? O Carmelo, né? Então, as irmãs de Santa Teresinha, né? Marie, ela foi carmelita em Lisieux. O nome dela de batismo era Irmã Maria do Sagrado Coração, né? Pauline também tornou-se uma, uma freira, né? Chamada Madre Agnes de Jesus, também no Carmelo de Lisieux, tá? E essas duas aí, elas viveram bastante tempo, né? Você vê que a Marie morreu em 1940, já no século XX. Pauline morreu em 1951. Né? A Leone, também chamada de irmã Françoise Thérèse, ela daí foi para um outro convento chamado Visitandina. Também morreu com bastante idade, morreu em 1941 também. Céline, essa foi também carmelita de Lisieux. O nome dela no convento era Irmã Geneviève, da Santa Face. E Teresa, que é a mais caçula, que é a mais nova, né? A caçula. Então tá aí, ó. Santa Zélia morre aos 45 anos de idade, tinha câncer, né? Isso provocou em Teresinha, né, um grande choque para ela, sofreu bastante, né, com a perda da mãe. E quando a mãe morre, aliás, Santa Zélia, ela até chega a ir para Lourdes, né, para pedir a Nossa Senhora de Lourdes a cura, mas a cura não veio. Mas como uma pessoa católica, ela reconheceu nisso que o tempo dela aqui na Terra já tinha chegado ao fim. Então ela recebe isso como sinal e não entra em desespero, coisa parecida, até porque uma pessoa católica tem que ter se enfrentar dessa maneira, né? Então, quando a mãe morre, aí a Pauline assume então de esse papel de mãe, né, de Santa Teresa, que é a mais nova. Daí eles se mudam para Lisieux, né, cidade de Lisieux. E Santa Teresinha conta.
conta num dos manuscritos dela que os anos mais importantes da vida dela foram exatamente esses anos que ela viveu nessa infância, essa primeira infância aí. Agora, era uma menina muito mimada, chorava muito, né? Você vê como eu falei, como era muito parecida com a família comum, né? Mimada, chorava muito, chorava porque chorava, né? Quando ela, fala até que ela estava descendo a escada da casa dela e cada degrau que ela descia, ela dizia mamãe, e a mãe, sim, minha filha. Mamãe, sim, minha filha. Toda aquela paciência, né? Interessante. Então ela tinha esse comportamento assim meio, vamos dizer assim, mimado demais, né? Meio assim, muito olhando para si, né? Meio que sempre do mundo. Mas já tinha uma uma ação assim muito, uma atividade bem católica. Assistiu missa bem cedo, 5:30 da manhã, né? Todos os dias, né? É, Conta-se que ela uma vez disse que desejava, né, a morte da mãe. Aí o pessoal tomou um susto. Ué, como assim, minha filha? Ué, mas o céu não é o melhor lugar para a gente? Então, vocês me ensinaram que o céu é o melhor lugar, eu estou querendo o que é melhor para ela, né? Uma cena bem interessante, bem pitoresca, né? Santa Terezinha. Então, quando Terezinha faz 9 anos, aí Pauline, ela entra para o Carmelo, deixa então a família entra para o Carmelo. E ela sente novamente aquela perda, né? Já tinha perdido a primeira vez a mãe verdadeira, né? E agora perde aquela que assumiu o papel de mãe. E aí provoca em Santa Terezinha uma série de distúrbios, né? Ela começa a ter tremores nervosos. Os médicos não sabem exatamente dizer o porquê, mas acha que é um comportamento assim meio ligado a essa parte psicótica, né? De adversidade. Então a pessoa fica com um comportamento que doentio, né? E tem um dia então que ela tá assim na cama, né, sofrendo e aí ela olha para uma imagem da Virgem, né, a Virgem Maria, e ela diz que a Virgem deu um sorriso para ela. Então Nossa Senhora abençoou, a abençoou, né? A abençoada veio até mim, sorriu e ela ficou curada naquele momento, tá? E aí a Marie, que é a irmã mais velha e mais próxima, também entra para o Carmelo. Então, veja que quanta perda, né, que eles têm. Primeiro foi a mãe, depois a irmã mais velha, depois a segunda irmã, e assim vai. Então, Santa Teresa, ela... Deixa eu passar aqui, peraí. No Natal de 1886, já tinha mais ou menos 73, 14 anos e meio, mais ou menos, vai fazer 15 anos. Ela tem aqui um evento que é, assim, que é a virada como se fosse o ponto crucial da vida dela. Foi uma conversão que ela teve, que aconteceu no Natal de 1886. Então, eles tinham ido para a missa à meia-noite, a missa da meia-noite, né? E quando chega em casa, aí tem aquele negócio dos presentes, né? Vai abrir presente. Então, ela deixou lá aquela meia lá na lareira para receber o presente. E o pai já estava um pouco, sei lá, meio que chateado com esse comportamento dela, assim, muito ainda infantilizado, muito chorosa, já meio cansado, assim, daquelas atividades daquele dia. Ele chega a falar para comentar, né, com Celine, dizendo assim, bem, infelizmente este será o último ano, ou seja, o ano que vem ela vai fazer 15 anos, não tem mais essas coisas. Ela ouve isso quando ela está subindo as escadas, né, ela ouve,
e aí vai para o quarto chorar, né? Chorar por causa dessa espécie de repreensão, né? E aí Celine vai para consolar e diz, ó, vamos descer e tal, você para com esse comportamento, não sei o quê. E aí que acontece a grande graça, né? A grande graça que foi a transformação de Teresinha, né? É como se Jesus aparecendo para ela e dizer assim, que ela parar de olhar para si mesma e passar a viver uma vida para os outros. Então ela conta no livro dela, no manuscrito, diz assim, ó, Deus fez um pequeno milagre para me fazer crescer num instante. Então foi algo muito rápido. Então naquela abençoada noite, Jesus, que achou por bem fazer-se uma criança por amor a mim, achou também por bem tirar-me das faixas de bebê e imperfeições da infância. Então ela se recompõe, né, enxuga as lágrimas, desce e vai abrir os presentes e tal, mas já com um comportamento totalmente diferente, como se tivesse amadurecido naquele momento. Então ela conta isso como sendo a conversão dela, né? O ponto de virada, né? No livro dela, né, ela conta essa história toda, tá? No manuscrito que ela escreveu, né, que depois virou História de uma Alma. Ela conta exatamente esse fato, né, como um fato assim bem importante, tá? Então, ela passa a ter um comportamento diferente do que ela vinha tendo, né, como uma pessoa meio que muito mais infantil, passa a ter um comportamento mais adulto, mais de, de uma pessoa com uma armadura, né? Acontece, por exemplo, um pouco logo depois, aí no ano de 1887, né? Ela, vendo o jornal, ela, ela vê, né, que tem uma pessoa chamada Henri Pranzini, um homem de 30 anos, que tinha sido condenado à morte por ter assassinado 3 mulheres, né, lá na França. Ele foi condenado a ser decapitado. E ela vê isso no jornal. Então, ela vê aquilo e se sente tão tocada e diz assim, não, ele não pode ir para o inferno, ele precisa se arrepender disso, ele precisa ter a sua conversão para não perder sua alma para o inferno. Então começa a rezar e sacrificar por ele. Chega até a encomendar uma missa, pede a irmã dela, Celine, para encomendar uma missa, que ela tinha uma compaixão muito grande por aquela pessoa, não sei por qual motivo, mas só por ver a situação dele. E aí ela conta, né, para a irmã que ela estava fazendo isso, pediu a missa para ela encomendar, para ela encomendar a missa, porque ela viu essa história desse rapaz e, e ela se toca também, começa também a rezar por esse homem. Mas o que acontece é que no momento que ele que ele ia morrer, que ia ser decapitado, ele olha para o lado e ele não queria, é engraçado, que ele não queria de jeito nenhum receber nada, perdão, padre, nada disso. Mas de tanto Teresinha interceder por ele, no momento que ele vai ser decapitado, ele olha para o lado assim, vê o sacerdote com o crucifixo na mão, ele pede o crucifixo para beijar a chaga do Nosso Senhor. E aí, nessa hora, ele é salvo, né? Ou seja, a sua alma não vai para o inferno, porque uma pessoa, nesse último momento, faz esse ato, ela está se arrependendo, ela está ali, assim, contrita dos atos que ele fez, né? Do ato que ele fez, e certamente foi salvo. E ela chama esse homem do primeiro filho, ou seja, a primeira pessoa que ela intercedeu e acabou ajudando a salvação da alma dessa pessoa, né? Um fato bem pitoresco aí, foi muito bem documentado isso. Como é que então Santa Teresinha entrou no Carmelo, né? Como foi
Como foi que aconteceu isso? Ela, numa missa, ela pedia a Jesus para saber qual que é a missão dela. E Jesus, então, revela que seria salvar almas pela oração e por sacrifício. E aí, quando ela tinha lá os 14 anos, ela pediu para o pai autorização, já não tinha idade para entrar no Carmelo, pediu ao pai autorização para entrar no convento. E o pai não queria, óbvio, né? Então, não deixou. Mas, de qualquer forma, foi para o bispo, tá? Porque o pai já tinha duas irmãs, né? Paulina e Leona, né? E só tinha ela e Celina convivendo com o pai. Então, ela pede ele vai pedir autorização para o bispo, e o bispo também nega. Mas ela, muito insistente, né? Ela, foram irromper a peregrinação, né? O pai e as meninas, né? E aí conseguem falar com o Papa da época, que era o Papa Leão XIII, e conseguem um encontro com ele. E aí, numa hora dessa que o cerimonial lá meio que não percebeu, ela foi lá e encostou no Papa e pediu para ele, em francês, né, que queria entrar no Carmelo. O Papa não entendeu muito bem o que ela estava dizendo, porque não sabia muito bem francês, mas um assessor dele disse: não, ela está pedindo para ser admitida no Carmelo. Daí ele faz uma gesto assim, apenas: meu filho, se Deus quiser, você vai entrar. Mas ela fica chateada, dizendo: mas o senhor precisa honrar o seu jubileu, não sei o quê, insistindo, né? E chorando, assim, tentando. Chorando não, mas fazendo uma birrazinha, né? Mas aí quando ela chega de volta em Lisieux, e aí o bispo autoriza, né, que ela entre. Então acontece lá em 1888, né, 9 de abril, que foi o ano que ela entrou para o Carmelo. Tá? Então ela tem uma vida agora bem mais isolada, né, recatada, né, viver no Carmelo é uma vida realmente de muita resignação, muito sacrifício, né? Já parece que não, mas é uma vida de muita entrega. E é aí que ela vai, então, fazer esse processo, né, de ser admitida primeiro como novato, noviça, depois todo aquele processo de entrar no Carmelo, né, no convento. Então, como é que era a vida dela no Carmelo, né? Ela, de uma garota mimada que ela era, né, viver no convento com pessoas difíceis, né? Ela diz que os primeiros anos, 5 anos do Carmelo, foi realmente bastante duro, né? Colheu muito espinho, como ela conta. Ela vai tomar o hábito em 10 de janeiro de 1889, né? Quando ela está lá no Carmelo, quando está vivendo no Carmelo, o pai dela, ele é hospitalizado, né? Teve uma doença, uma infecção na orelha, uma mosca dessa aí, uma mosca picou na orelha dele e acabou infeccionando. E aí parece que esse processo de inflamação chegou a impactar na sua, na sua memória, porque ela começou a ter reações meio estranhas, né? Começou a querer pegar em arma para defender as filhas de uma guerra contra os inimigos. Só foi umas coisas meio estranhas. Tive até que internar ele num, num hospital de maluco, né? Mas depois ele fica bom e ele retorna para casa, né? Enquanto isso, a irmã Pauline, ela é eleita prioresa no Carmelo, em 1893, e aí em 1894 morre o pai dela, né? E aí a última das irmãs, Celine, também entra para o Carmelo, tá? Durante essa vida do Carmelo, ela escreve manuscritos, né? Manuscrito A, B, C, que vai compor
o livro dela, A História de uma Alma, que é um livro muito, mas muito lido, né, pelos católicos, que é a biografia dela, né, na verdade. Em 1896, ela apresenta os sinais da doença. Ela começa a ter uma tuberculose. E ela, um ano antes de morrer, um ano e meio mais ou menos, ela começa a vomitar sangue, né? Então ela percebe que já é a morte se aproximando. Então, lá para setembro de 97, 1997, ela morre, né? Já estava na enfermaria, já não tinha mais como fazer as atividades normais, e morreu dizendo essa frase aí: meu Deus, eu te amo. Tá? Então, o livro dela, como eu falei, é A História de uma Alma, foi editado um ano depois, tá? E depois de alguns anos, né, tem a primeira cura que foi feita através da intercessão dela, que foi de uma menina cega na cidade de Lisieux, 4 anos de idade, que recebe a cura da cegueira através da intercessão de Santa Teresinha. Então, nesse período que Santa Teresinha estava no convento, lá no Carmelo, ela, ela, assim, ela trabalhou, né, de uma forma assim, bem interessante para buscar uma forma de santificar, uma forma muito simples, né? O que ela fazia? Ela dizia que ela se aplicava em prática de pequenas virtudes, né? Já que ela não tinha capacidade, né, para fazer grandes coisas. Então, ela se dizia, chamava até uma expressão que a irmã dela deu para ela, né, como se fosse um grão de areia. Então, a imagem que Paulinho deu para ela. Então, ela se considera sempre menor e mais leve para ser capaz de ser facilmente levada pela brisa do amor, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa pequena via, esse aqui é o detalhe interessante dela, que ela achou uma forma de santificar, né, de amar a Deus nas pequenas coisas, que eu acho que é aí que a gente consegue, vamos dizer assim, imitá-la, né? De que forma? Né? Veja, ela falava, por exemplo, que isso é até uma teologia de Santo Tomás. O que santifica as almas não é a grandiosidade dos atos, mas a intensidade com que cada ato desse é praticado, tá? Então, qualquer pequena ação pode se converter-se numa grande declaração de amor a Jesus. Então, ela dizia que pegar um alfinete no chão, né, você fazer aquilo com amor a Jesus, você está fazendo um grande ato de piedade, tá agradando a Jesus, né? Ela, no escrito dela, né, nos seus manuscritos, ela, então, ensina a simplicidade, né, essa teologia profunda e simples, né, que é chamada de pequena via. Um caminho de santidade baseado em coisas pequenas, né? Pequenos atos do ato do dia, né? Seu cotidiano. Feitos com muito amor, produz frutos de santidade. Então, como ela dizia, não tinha forças para fazer grandes obras heróicas, né? Dos grandes santos. Por exemplo, São Francisco, foi comemorado no dia 4 ontem, né? São Francisco, a obra dele é uma obra fenomenal, né? Vamos ver a quantidade de mosteiros que tem, né, de franciscano no mundo, é uma coisa assim impressionante, né? E ele imitou tanto Jesus Cristo que ele chega até a fazer um jejum maior que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo fez um jejum de 40 dias, né? Eles dizem que chegou a 80 dias, o dobro de Jesus Cristo. Mas era uma entrega assim bem assim drástica, né? Então, santos como São Francisco, Santo Afonso Ligório, Santo Inácio, né, são aqueles santos assim de grandes, né, capacidades. Ela, como não sentia
que tinha essa capacidade, Deus não deu para ela essa capacidade, ela fazia, então, os seus atos de uma forma, pequenos atos, mas que com grande amor, né? Então, como eu dizia, o amor se prova por feitos. Então, como é que eu vou provar meu amor, né? Grandes feitos estão fora do alcance dela, ela dizia, né? Então, nas pequenas coisas, ela fazia com um grande amor ao Senhor, né? A única forma de provar o amor é espalhando flores, e essas flores são todos os pequenos sacrifícios. Cada olhar, cada palavra, cada pequeno ato de amor. Então ela dizia que, por exemplo, uma gota de suor na testa, ela não enxugava por amor ao Senhor. Ou seja, ela deixava aquilo para não ter nenhum conforto, né? Nosso Deus sofreu tanto por nós, por que eu não posso sofrer? Você tem engraçado que tem, né, uma vez de nós, quando eu falo assim, quando está um pouquinho mais frio, aí tá, né, chega a entrar em quase desespero. Quando está calor, então entra quase desespero querendo andar com ar-condicionado colado no corpo. Então esse é o chamado pequeno caminho da infância espiritual, né? Tinha uma irmã, né, que sempre olhava para ela assim com cara feia, respondia mal para ela, e ela simplesmente toda hora que a irmã olhava para ela estava sorrindo para a irmã, né? E a irmã, né, o tempo todo, como se assim, né, não sei se inveja ou algo assim, mas um dia a irmã perguntou para ela: por que toda hora que eu olho para a senhora, para você está rindo para mim? Ela disse: porque eu vejo Jesus na senhora. Quem de nós é capaz de fazer isso, né? Então ela tinha essa teologia, né, de entender que nós somos agraciados com a misericórdia de Jesus, né, com a misericórdia divina. E aí ela entra ela disse, entra de mãos vazias. Me sinto pequena, né, incapaz de qualquer mérito, olhando para os grandes santos e enxergando a miséria dela. Na época, a França vivia uma heresia chamada jansenismo. O que é esse jansenismo, né? As pessoas, inclusive os católicos, eles faziam obras e ficavam anotando no caderninho para depois mostrar a Deus que fez aquela obra para Deus amar a pessoa por justiça, né? Mas ainda que essas obras sejam boas, mas não é esse o amor que Jesus nos quer dar. Ele nos ama por misericórdia, pura misericórdia, né? E aí ela via, inclusive nas irmãs, né? Ela via as pessoas anotarem quantos textos rezou, quantas caridades foi, ela fez, e para depois, no dia de retiro, mostrar isso, falar que ela fez isso. E como se diz assim: ó, eu mereço ser amada, eu mereço isso ou aquilo. E eu disse: Deus me livre disso. Deus me livre disso. Eu me apresento de mãos vazias, né? E aí tem uma oração que ela faz, né? O amor misericordioso, que é, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu estou vendo aqui no site do Padre Paulo Ricardo, ele mostra isso aqui na oferta de uma santa ao amor misericordioso. Então tá aí, ó, um texto bastante longo, né, mas que até tem indulgência, tá? São indulgências de 300 dias para cada vez que for rezado com devoção, começando ao menos das palavras: ofereço-me como vítima de holocausto, plenários em cada mês, quando recitado todos os dias
desse mês e cumprindo as condições habituais de indulgência, que é confissão e comunhão. E aí diz, ó meu Deus, bem-aventurada Trindade, desejo amar-vos e fazer com que vos amem, trabalhar pela glorificação da Santa Igreja, salvando as almas que estão na terra, libertando as que sofrem no purgatório. Desejo cumprir perfeitamente vossa vontade, alcançar o grau de glória que me preparaste em vosso reino. Uma palavra, ser santa, mas sinto minha impotência e peço ao meu Deus, sede vós mesmo a minha santidade. Então, é um texto muito bonito, muito piedoso, né? Ofereço-vos também todos os merecimentos dos santos, os que estão no céu, na terra, seus atos de amor, e aqui dos santos anjos. Ofereço, enfim, ao bem-aventurada Trindade, o amor e os méritos da Santíssima Virgem, minha querida mãe. É a ela que entrego minha oferenda, pedindo que é presente a vós, seu divino Filho, meu amado esposo, nos disse nos dias de sua vida mortal, tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, ele vos dará. Tenho, pois, certeza de que atendereis meus desejos, eu sei, ó meu Deus. Quanto mais quereis dar, tanto mais impelido a desejar. Sinto em meu coração desejos imensos e é com confiança que vos peço que venhais tomar posse de minha alma. Não me é dado receber a Santa Comunhão tantas vezes quanto desejo, mas, Senhor, não sois todo-poderoso? Ficai em mim como no tabernáculo, não os afasteis jamais de vossa pequenina hóstia. Muito bonita. Ela faz muitos poemas interessantes, ela escreveu nos livros dela, né, nos manuscritos, alguns poemas muito bonitos, né? Inclusive, um que eu até peguei uma música cantada por uma irmã Kelly Patrícia, né? Eu acho que Marinei deve conhecer, que é essa do Conheço. passarinho, né? Conhece, né? Conheço. Então deixa eu tocar só para vocês verem que beleza que é essa. Senhor. Ela aqui tem diferença. Não sei se o YouTube tem essa. A Nil Fibra, eu nem preciso sair de casa. Nos entregamos a Jesus. Tá ouvindo? Você está ouvindo? Não tocou, não. Tudo isso é uma de vaca peculiar. Pouca trouxe de casa. Tá ouvindo? Entregamos a Jesus. Vocês estão ouvindo? Como somos pequeninos. Não estou ouvindo. Passarinhos. Não está ouvindo, não? Esvoaçando aqui para fazer o divino menino Jesus sorrir. Então deixa eu passar aqui direto pelo YouTube, peraí. Esperar que o teu amor, depois de todos os desmandos, me aceite como sou. É loucura, muito minha, Senhor, esperar que o teu amor, depois de todos
os desmandos, me aceite como sou. É loucura, muito minha, Senhor, esperar com terno ardor que em minhas limitações faça loucuras de amor. Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar e também no coração a aspiração do seu voar. Nas mãos do meu Senhor. E quando da vida, Senhor, o sol do amor se ausentar, não vou me preocupar, porque sei, por entre as nuvens ele está a brilhar. E em mim nascerá, Senhor, do amor a perfeita alegria. E em tuas asas então voarei na mais perfeita harmonia. Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente e também no coração a aspiração do seu voar, voar. Quero em meu rosto ficar, a fitar o sol do amor. Passarinho é o que eu sou nas mãos do meu Senhor. Ela fez uma música também. Então, ela fez esse poema Foi. e aí foi musicada aí pela, não sei se foi pela aquela Patrícia ou outra pessoa, mas é muito bonita essa oração, né? Ela está dizendo que ela é um passarinho, né? Ela não é uma águia, mas apesar de ter a voz de águia, ela é um pequeno passarinho nas mãos do Nosso Senhor. Então parece assim, que é uma coisa assim de infantilidade, mas tem uma profundidade muito grande, né? Quem lê a história de uma alma fica realmente tocado pela profundidade de teologia que ela coloca aí na. Depois então da morte dela, né, ela foi canonizada em Roma por Pio XI, em 1925, e uma grande multidão de pessoas foi lá, 500 mil peregrinos foram a Roma para acompanhar. Só 10% desse pessoal conseguiu realmente ver, né, aquela solenidade. Pio XI proclamou Santa Teresa padroeira das missões, em 1927, não tinha falado no começo, juntamente com São Francisco Xavier, que também é padroeiro das missões. Pio XII, em 1954, ele também proclamou Santa Teresinha como padroeira secundária da França, né? Assim como Santo João d'Arc. Em 1956, foi publicado os manuscritos autobiográficos dela, os originais da História de uma Alma. Na verdade, foi uma outra edição, né? Porque a primeira edição foi logo no ano seguinte que ela morreu. 2000 impresso, né? E em 97 o Papa João Paulo declarou ela como Santa Teresa Doutora da Igreja. Interessante que quando ela morreu, que um padre
pegou os manuscritos dela, chegou para a irmã, a priora lá do convento, e falou assim: irmã, a senhora precisa entrar logo com o processo de beatificação dessa santa. E aí a irmã disse: padre, se eu fosse fazer isso, tinha que fazer com todo mundo que está aqui dentro. E a pessoa que convivia com ela não percebia, né, o grau de santidade dela. Então, assim, uma pessoa tinha assim, um escondimento muito grande, não se expunha nada, não se vangloriava de nada, uma verdadeira santa, né? Mas que tinha um amor imenso ao Nosso Senhor e que, através de pequenos atos, de pequenas atitudes, um grande amor ao Nosso Senhor, ela conseguia, assim, interceder, né, por sacerdotes, por pessoas, né? E ela conseguiu realmente fazer assim, uma grande obra na igreja, né? Então, Santa Teresa, ela está aí, esse corpo dela está aí, ó, exposto lá no convento lá de Lisieux, né? Dos Carmelitas, do Carmelo. O corpo está intacto, está incorrupto. E quem quiser ler o livro, né, tem um site aqui, que esse é o História de uma Alma, de Santa Teresa de Lisieux, né? Se quiser, é só dar uma pesquisada aqui nesse endereço da internet. Vou até vocês verem aqui, ó. Quem não quiser comprar o livro, pode ver também diretamente lá na internet, através desse site aí, ó. Aí, deixa eu ver se tá conseguindo transmitir. Tá. Áudio errado, compartilhar a tela. Espera aí. Vamos lá de novo. Tá aqui. Agora. Então tá aí, ó. Quiser ler o livro, tá aqui, ó. O conteúdo dele tá tudo aqui. Capítulo 1, de memória, capítulo 2, toda a biografia dela que ela escreveu tá aqui transcrito, né? É só clicar aqui no link e pronto. Ele está em inglês, mas ele vai ser traduzido, né? Automaticamente traduzido. Está aqui. Essa é a história dela. Voltando aqui. E vamos encerrar, então, né, com a oração da Ave Maria, como sempre fazemos, né? Agradeço a Nossa Senhora por esse momento de reflexão de uma grande santa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós, mulheres, então, fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na nossa morte. Nossa morte. Amém. Bento. Então, achei muito interessante a vida dela, né? Muito proveitosa, assim, para a gente conhecer que tem uma forma de santificar sem precisar ser grandes obras, como os grandes santos. Santa Teresinha ensina isso para a gente. Fazer as coisas tendo um grande amor para o nosso Senhor. É simples, mas ao mesmo tempo é difícil. Não é verdade? Certo. No Mercado Livre está R$ 25,00 o livro de bolso. História de uma Alma. Olha.
É até barato. Baratinho. Baratinho. É um livro que deve ter o quê? 100 e poucas páginas, eu acho. 100 páginas, 120 páginas por aí. Mas é de grande profundidade teológica. Por isso que ela foi chamada, né, doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II. A Pequena Via, chamada Via Espiritual. Pequena Via Espiritual de Santa Teresinha. É isso. Salve Maria. Salve, Salve, Maria. Maria. Salve, salve. Deus abençoe. Salve Maria, boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Boa semana para vocês.